Eu sou Raquel Rangel Cesário e este é o canal de leitura do Livro Diário de Berlim. E você deve ser uma pessoa interessada nas histórias da guerra. E eu espero que seja uma pessoa também que gosta de história como um instrumento de educação, para que nós vivamos num mundo melhor, para a gente conseguir compreender bem os desafios da atualidade a partir das coisas que aconteceram no passado e em busca de um mundo melhor. Por isso, esse blog não se presta a disseminar ódio ou violência, ok? Tá entendido? Nós estamos lendo a história da guerra a partir da visão de William Shirer. Estamos no dia 26 de agosto de 1940 e ele escreveu de Berlim. Vamos ver o que ele vivenciou naquele dia. No decorrer da noite passada, tivemos o primeiro ataque aéreo de grande envergadura desde o início da guerra, em Berlim, né? As sirenas começaram a soar aos 20 minutos de hoje e somente deram o sinal de tudo limpo às 3h20 da madrugada. 3h23 da madrugada. Pela primeira vez, os aparelhos da Força Aérea Britânica voaram diretamente sobre a cidade de Berlim e deixaram cair algumas bombas. A concentração do fogo antiaéreo foi a maior que já havia em Berlim, proporcionando um espetáculo surpreendente, embora terrível. E por mais estranho que pareça, todo esse canhoneio foi ineficaz. Nenhum aparelho inglês foi abatido. Nenhum foi sequer apanhado pelos feixes de luz dos refletores que riscavam os céus em todas as direções e durante todo o tempo que durou o ataque. Os berlinenses estão assombrados. Não acreditavam que isso pudesse acontecer. Logo depois do início da guerra, Göring afirmou-lhes que tal fato não seria possível. O marechal blasonou que nenhum aparelho inimigo poderia atravessar as defesas antiaéreas externas e internas da capital. Os berlinenses são criaturas ingênuas e simples. Por isso acreditaram no que Göring lhes disse. Assim, a desilusão que experimentam hoje é a maior possível. É preciso ver as caras que fazem para ter uma ideia do fato. Além disso, Göring ainda piorou mais as coisas, informando a população há 3 dias que não havia necessidade de se recolherem aos abrigos quando as sirenas começassem a tocar, mas apenas ao ouvir o troar dos flex mais próximos. A conclusão lógica a tirar daí era a de que não haveria grande perigo durante os bombardeios. Esse aviso fez com que o povo acreditasse que os bombardeiros ingleses, embora chegassem até os subúrbios, nunca atingiriam a cidade propriamente dita. Foi então que, ontem à noite, todas as baterias espalhadas pela cidade começaram a fazer fogo incessantemente, ao mesmo tempo que se podia ouvir o ronco dos aparelhos ingleses bem em cima das ruas. Todas as informações colhidas adiantam que se registrou uma verdadeira barafunda, uma corrida alucinante dos 5 milhões de berlinenses que se precipitavam para os abrigos antiaéreos. Eu estava na Rundfunk, redigindo a minha crônica, quando as sirenas começaram a soar, e quase imediatamente os flex deram início ao canhoneio. Por um curioso acaso, minutos antes eu estivera discutindo com o censor do Ministério da Propaganda sobre as possibilidades existentes de um bombardeio em Berlim. Londres acabava de ser também bombardeada. Era natural, dizia eu, que os ingleses tentassem a represália. Ele riu. Era impossível, afirmou. Havia um número muito grande de baterias antiaéreas em torno de Berlim. Foi bastante difícil para mim prestar atenção à crônica que escrevia. O canhoneio era particularmente violento nas proximidades da Rundfunk, e a janela da sala onde me achava tremia cada vez que uma bateria abria fogo ou que explodia uma bomba. Para aumentar ainda mais a confusão, os guardas, encarregados de dar o alarme, metidos nos seus uniformes especiais para combater as chamas,
corriam por todo o edifício, ordenando aos que ali se achavam que procurassem refúgio nos abrigos. Na Rundfunk, a maioria desses guardas é constituída por porteiros e mensageiros. E desde logo se tornou evidente que procuravam aproveitar-se da autoridade temporária que lhes dava a ocasião. Impressionante, né? Deu autoridade para uma pessoa para ver como ela age. Entretanto, a maior parte dos alemães que trabalhavam naquele momento parecia pouco disposta a apressar-se muito para chegar ao abrigo. Eu devia irradiar a 1 hora da madrugada. Como já tive oportunidade de explicar noutros pontos destas minhas notas, para chegar ao estúdio de onde podemos falar ao microfone, temos que sair do edifício em que escrevemos as nossas crônicas e submetê-las aos sensores, atravessando cerca de 200 metros do pátio mergulhado no blackout, até chegar ao local onde estão instalados os microfones. Quando saí do edifício, faltando 5 minutos para 1 hora, os canhões que protegiam a emissora começaram a fazer fogo incessantemente contra os aviões ingleses. Neste momento, ouvi um ruído um pouco menos estridente, porém muito mais terrível. Dava a impressão de granizo caindo sobre um telhado de zinco. Podia-se ouvir esse barulho caindo entre as árvores e batendo sobre os telhados. Eram estilhaços dos shrapnels disparados pelos canhões antiaéreos. Pela primeira vez na minha vida, desejei ter a cabeça protegida por um capacete de aço. Para mim, um capacete alemão sempre teve qualquer coisa de repelente, qualquer coisa que simbolizava a força bruta alemã. Mesmo na frente, recusei-me a usar um deles. Naquele momento, creio que conseguiria dominar esse meu preconceito. Hesitei um instante ao passar pelo abrigo da entrada. Dentro de 2 a 3 minutos, teria que dar início à irradiação. Atirei-me para a frente, às cegas, correndo aterrorizadamente pelo pátio, em direção da escadaria de madeira do terraço. Sigrid tinha-me emprestado a sua lanterna elétrica. Acendia. Um guarda postado à entrada gritou-me que a apagasse. Quando ele gritou, tropecei no canto de um alpendre e caí sobre um monte de areia. O ruído dos shrapnels caindo em volta alertou-me para o perigo que corria. Um último arranco estava em frente da porta do estúdio. "O senhor está louco?" gritou-me o guarda da SS, que tinha procurado refugiar-se dos estilhaços por trás da entrada. "Onde está o seu passe?" "Tenho que irradiar exatamente dentro de 1 minuto", observei. "Pouco me importa. Onde está o seu passe?" Depois de remexer os bolsos por alguns instantes, acabei por encontrá-lo. No estúdio, o engenheiro pediu-me que falasse com a boca bem próxima ao microfone. Não me explicou por quê, mas o motivo era transparente. Quanto mais próximo do microfone eu falasse, menos seria ouvido o ruído exterior. Mas eu queria que o troar dos canhões fosse ouvido na América. Os sensores tinham me permitido pronunciar somente uma frase sobre o Hyde, apenas para dizer que Berlim estava sendo bombardeada naquele momento. Na verdade, enquanto falava, infelizmente parece que se registrou uma pausa no canhoneio. Apenas ao longe, através das portas do estúdio, era possível ouvir um ruído abafado. Aparentemente, os canhões alemães foram ouvidos muito melhor nos Estados Unidos que no estúdio, pois alguns minutos mais tarde consegui captar o resto do nosso programa em ondas curtas, exatamente a tempo de ouvir Elmer Davis anunciar em Nova York que as explosões ouvidas durante a minha transmissão eram perfeitamente reais. Isso agradou-me muitíssimo. Embora eu tivesse observado as fisionomias carrancudas dos funcionários alemães, que ouviram também o comentário de Davis. Sigrid, que falou pela Mutual 30 minutos mais tarde, enfrentou corajosamente os shrapnels, que pareciam cair então com mais frequência que antes.
apesar de vários de nós termos tentado dissuadi-la de ir para o estúdio. Quando o fez, procurando escapar aos estilhaços que caíam de todos os lados, escorregou e caiu, recebendo um fundo ferimento na perna. Mesmo assim, apesar da dor que sentia, prosseguiu com a irradiação. Decididamente estava sem sorte. O mesmo transmissor que poucos minutos antes funcionava perfeitamente bem para as transmissões da CBS e NBC, deixou repentinamente de funcionar e as suas palavras não puderam ser ouvidas em Nova York. De um balcão da Rundfunk, ficamos apreciando o espetáculo até quase o amanhecer. As nuvens estavam muito baixas e os refletores alemães em vão procuravam apanhar os bombardeios da Força Aérea Britânica em suas faixas de luz. As estrias luminosas rasgavam os céus durante alguns segundos, desaparecendo logo depois. Os ingleses andavam à vontade sobre o próprio coração da cidade, voando bastante baixo, a julgar pelo ruído dos seus motores. Os fleques alemães atiravam furiosamente, guiando-se apenas pelos sons. Pelos clarões do canhoneio, era fácil seguir o voo dos aviões sobre a capital, uma vez que uma bateria após outra ia ouvindo o ruído dos motores ingleses e atirando desordenadamente para o alto. O canhoneio mais intenso vinha da zona norte de Berlim, onde estão localizadas as fábricas de armamentos. Hoje, o bombardeio constitui o principal assunto das conversas dos berlinenses. Torna-se, portanto, especialmente divertido observar que Goebbels permitiu que os jornais publicassem somente um comunicado de 6 linhas sobre o caso, dizendo que os aparelhos inimigos tinham voado sobre a cidade, atirando algumas bombas incendiárias sobre os subúrbios e danificando uma cabana de madeira existente num jardim. Nem uma linha sequer sobre as bombas explosivas que todos nós ouvimos cair. Nem uma palavra sobre as 3 ruas de Berlim que foram isoladas durante todo o dia de hoje, a fim de impedir que os curiosos pudessem ver os estragos que uma bomba pode fazer. Será bastante interessante observar a reação dos berlinenses ante esses esforços das autoridades em esconder a extensão do ataque. Foi esta a primeira vez que tiveram a oportunidade de estabelecer a comparação entre o que realmente se deu e o que Dr. Goebbels noticiou. Durante o ataque da noite passada, os pilotos da Força Aérea Britânica atiraram também alguns folhetos sobre Berlim, dizendo aos habitantes que, entre aspas, a guerra que Hitler iniciou continuará e durará enquanto Hitler existir. Fecha aspas. É uma boa propaganda, mas, infelizmente, poucas pessoas conseguiram apanhar esses folhetos que foram atirados em pequena quantidade. Nós ficamos por aqui, neste vídeo, mas virá o próximo.